Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kuf Kaf Bet Amud Bet, nas linhas pequenas aqui embaixo. Notel Adam Kurnas. Foi dito na Mishnah que eu posso pegar um martelo para fazer com ele diversos trabalhos. Para abrir, no caso, foi dito que eu posso abrir uma noz com ele. A maravilha Kurnas Legozim Liftsua Boita Egozim. Fala, Ravilda, isso que eu posso pegar um martelo para abrir uma noz é pegar um martelo de nozes, é um martelo que serve para isso, para usar ele para a função dele. Aval shel napachim, lo. Mas eu não posso pegar um martelo de qualquer outro tipo de trabalho, de qualquer outra função, para abrir nozes. Pós-vará dele, caçavar, ele sustenta, davar shemelachto isur, afil letzorach gufo asur. Ele sustenta o seguinte, a gente tem no Shabbat kelim que são chamados klish melachto isur e klish melachto iter. Klish melachto isur é um kli que a função dele original, a normal dele é fazer algo proibido no Shabbat, como uma caneta que é feita para desenhar, e Klishim Lachtoleiter, tem Kelim que a função deles é fazer algo permitido, como um copo, um prato, uma faca ou algo do tipo. Para a Biuda, Klishim Lachtoleisur, um Kli que a função dele é fazer algo proibido, como por exemplo um martelo de construção que é proibido construir no Shabat, eu não posso pegar ele nem para usar ele para algo permitido. Nem Letzorech Gufo, nem se eu quiser usar o próprio martelo para algo permitido no Shabat, eu posso. Por isso, quando foi dito na Mishnah que eu posso pegar um martelo para abrir uma noz, é um martelo de nozes, mas não um martelo de construção. A Marlei Rabba falou para ele, Rabba, ela meata seifa de katani, mas falou para ele, Rabba, olha, mas vamos para a seifa, vamos para o fim da Mishnah. Está escrito, vetarachat vetamalzek lateta lav lekatan. Rachat e malzek são kelim que se usa no campo para virar plantação, virar colheita, aqueles negócios, aqueles garfos gigantes. Está escrito que eu posso usar aquilo para servir comida para uma criança. Então, por exemplo, tem uma criança do outro lado do rio, e eu não chego até lá, eu posso pegar um negócio desses e jogar uma comida para a criança. Isso daqui não é feito para as crianças, isso é feito para mexer a plantação, para mexer a colheita. Então a gente vê que mesmo algo que é usado originalmente para uma proibição, no Shabat eu posso usar ele, porque a minha intenção é usar para algo permitido. Ela marava, então fala que não, que o que foi permitido na Mishnah usar um martelo de construção, um martelo para abrir nozes, é mesmo um martelo de construção, que ele por si só geralmente é proibido, eu posso usar ele para abrir nozes. Kassavar, arava sover, davash isso, mutar. Um clique que ele é feito para isur, ele serve para algum tipo de proibição, letzorech gufo, posso pegar ele para usar ele para algo permitido. Então eu posso pegar um martelo de construção para construir para abrir com ele nozes. Eite veio Abai Lerava, perguntou Abai para Rava, Meduchai mesh bashu metal telimotá, vem lá, vem metal telimotá. Meduchá, que é um negócio que é feito para moer chum, que é feito para moer alho nele. Está escrito na Braita o seguinte, na Mishnah, mais à frente, se tem chum, se tem alho dentro dela, eu posso movimentar ela. Se não tem alho dentro dela, é proibido movimentar. Ou seja, a gente vê que um klish mertole isur, um kli que ele é feito para algo proibido, certo? Moer alho no Shabat, eu não posso movimentar ele, a não ser que tenha alho dentro. Aí, por causa do alho, eu posso movimentar. Mas por si só, eu não poderia. Então, essa pergunta vai para Raba. A Marlei falou falou Raba para Abaye, Hamane Rabinechemei. Essa braita que você tá me trazendo, ela segue a linha de Rabi Nehemia, que é uma linha especial. De amar em clinital, ela letzorech tashmisho. De acordo com Rabi Nehemia, eu só posso pegar um utensílio para usar ele para a função original dele. Letzorech tashmisho. Eu não posso usar um cli, não posso usar um utensílio para outras coisas. Então, de acordo com o Rabi Nehemia, realmente, esse moedor, eu só posso usar ele, eu só posso movimentar ele se eu quiser moer alguma coisa. Já que no Shabat eu não posso moer, ele é mukse no Shabat. Mas de acordo com outras opiniões, que eu posso pegar, por exemplo, um martelo de construção para abrir nozes, não tem, não, é na Hinami, tem razão e vai ser permitido. Eitve, pergunta a Gemara. Beit Shammai omrim enot limita ali lekatzev alav basar, o Beit Hillel materim. Tem uma discussão na Mishnah entre Beit Shammai e Beit Hillel, se eu posso pegar um ali para bater nele carne, certo? Eu quero cortar a carne, eu quero preparar a carne para comer no Yom Tov. Beit Shammai e Beit Hillel discutiram se eu posso usar ele para isso ou não. Beit Shammai proíbem, Beit Hillel permitem. Veshavim, Shem, Kiteva Labassar, Shasur Letaltelo. Porém, os dois concordam, tanto o Beit Shammai quanto o Beit Hillel concordam
que se eu já usei, já preparei a carne, a carne já está pronta, eu não posso usar ele mais, não posso mais movimentar ele, porque eu não tenho nenhuma utilidade para ele. Ou seja, mesmo, geralmente ele é feito para moer em cima dele diferentes tipos de grãos. Parece que tanto Beit Shammai e Beit Hillel concordam que se eu já cortei nele minha carne, eu não tenho carne nenhuma para preparar, eu não posso movimentar esse utensílio, porque ele é feito para moer grãos no Shabat. Então eu não posso usar ele, porque é um klish me'acholei isur, é um klish que a função dele é fazer algo assur no Shabat, e eu não posso usar. Savar lishnu elei que Rabi Nehemia. Então primeiro o Rava pensou, olha, vou responder que essa braita vai de acordo com Rabi Nehemia também, que um klish só pode ser movido para a função original dele. E já que a função original dele aqui é moer grãos e no Shabat é proibido, por isso o Kli é mukse. Mas de acordo com a opinião que eu posso movimentar um Kli mesmo que não seja para a função original, então aqui também vai ser permitido. Essa braita que proibiu era Rabi Nehemia, mas geralmente deveria ser permitido. Assim ele pensou em responder, que van deshma leada maravchine na barshlam de Rav. Porém, quando ele ouviu o que Rav Hina bar Shlomo falou em nome de Rav, Akol modim besichizare o mesore de Revan de Kapidalai meachedeu makom, ele falou o seguinte, Rav falou o seguinte, que todo mundo concorda com relação a Sichizare o mesore. E Sichizare o mesore são kelim especiais de pintores ou de costureiros, são coisas que são muito caras, muito delicadas, que eles tomam cuidado para ninguém mexer e não usar isso para nada. Isso é chamado um kli que Adam makpid alav, meyached leu makom. Eu deixo ele sempre guardado no mesmo lugar, bonitinho, não deixo ninguém mexer nele. Achanami meyached leu makom. Aqui também, aqui nesse caso do ali, esse ali que é feito para moer nele grãos, também ninguém usa ele para outras coisas. Falará o seguinte, olha, até agora a gente conhecia dois tipos de kelim. Klish me'achtoleiter e klish me'achtoleisur. Um clique ele serve para coisas permitidas e um clique serve para coisas proibidas. Raba fala, se a minha intenção é usar ele para algo permitido, eu posso pegar qualquer clique. Então, mesmo um clique me'achtoleisur, certo? Um martelo de construção, eu posso usar ele para algo permitido. Porém, tem um terceiro tipo de clique. É um cli que é um desses dois, certo? Ou shemartoleiter ou shemartoleisur, mas que o quê? Que é da makpida lá. A pessoa, ele toma muito cuidado para não estragar. Ele toma muito cuidado para ninguém usar esse cli para nenhuma outra coisa. Então, por exemplo, o pincel do pintor, certo? O pintor, ele tem um pincel especial, super delicado, que ele usa para fazer as pinturas mais bonitas dele. Se alguém chegar para ele e falar, me empresta o pincel rapidinho, só preciso pintar minha casa aqui, ele vai falar, claro que não. Tá louco? Esse pincel é especial, é só para isso. Nesse caso, falarava, mesmo que geralmente um clique mertoleisur, um clique ele é feito para algo proibido, eu posso usar ele para algo permitido, aqui que o dono toma muito cuidado para não usar ele para nenhuma outra função, aqui eu não vou poder. Aqui realmente eu não vou poder usar ele nem para algo permitido, porque o dono toma muito cuidado para usar ele só para o que ele foi planejado, só para o que ele foi feito para fazer, que é algo proibido. Então aqui eu concordo que ele não vai poder. Então, por exemplo, uma caneta é Klish Martole isso. Mas ninguém se importa de usar uma caneta de marcador de livro, usar uma caneta para segurar a porta ou para qualquer outro tipo de coisa. Então, se eu quiser usar a caneta para algo permitido, não tem problema nenhum. Mas por exemplo, aqui o pincel desse pintor, ele não usa isso para nada, só para pintar. Então, no Shabat, eu não posso usar isso para nenhuma outra coisa. Itmar Rav Chebarava Marav Yochanan, Kurnas Shel Zahavim Shanim. Rav Chebarava foi o nome de Rav Yochanan, que o que está permitido na nossa Mishnah usar um martelo para abrir nozes é um martelo que pertence a pessoas que trabalham com zahav. O cara pertence com ouro, certo? Ele usa esse martelo para preparar coisas de ouro. Eu posso usar ele para abrir nozes. Rav Shemen Barava Mar Kurnas Shel Besamim Shaninu. Rav Shemen Barava fala que está se tratando aqui mesmo em um martelo de Besamim, de especiarias que tem um cheiro especial. Isso daqui, mesmo esse kurnaz é permitido. Qual a diferença? Qual a machloket entre eles? Madamar de besamim, kol sheken deseavim. Quem falou que a nossa Mishnah permite usar mesmo martelos de especiarias, é óbvio que um martelo de ouro, usado para ouro, certo? O martelo próprio não é de ouro. O martelo que é usado para preparar coisas de ouro, vai poder usar também para qualquer coisa. Porque o de besamim, o dono toma mais cuidado do que o martelo feito para preparar ouro. Porque o de Bessamim, ele não pode ter nenhum cheiro misturado, senão ele pode estragar
a especiaria. Então, quem fala que a nossa Mishnah permitiu mesmo martelos de Bessamim, é óbvio que um martelo feito para trabalhar vai poder. Manda marcha de Avim, mas de Bessamim, capidalaio. Mas quem falou que a nossa Mishnah permitiu um martelo de produção de ouro, ele pode usar, um martelo desses eu posso usar para abrir nozes, mas um martelo de Bessamim, um martelo que é feito para especiarias, esse daqui vai ser proibido, porque o cara toma muito cuidado com esse martelo e eu não vou poder usar ele para abrir nozes. Veta kush, veta karkar. Foi dito na Mishnah, se kush e karkar são utensílios geralmente usados para costura, mas eu posso pegar tipo um pedaço comprido de madeira, eu posso pegar ele, usar ele de garfo, certo? Para colocar na comida e comer. Certo? Aquele shmartole isso é um clique que geralmente ele é usado para algo proibido, mas se a minha intenção é usar ele para algo permitido, não tem problema nenhum. Tá no Rabanan. Fala, Braita. Paga shetamna bateven. Se eu peguei um figo que não estava muito cozido, eu coloquei ele dentro da teven, da palha, para esperar ele cozir um pouco mais, amadurecer um pouco mais. Não estava amadurecido. Vecharará shetamna begechalim. Ou um pedaço de pão que eu coloquei dentro da brasa para manter ele aquecido. E megolem ktsatá mutar taltelá. Vem lava sur letaltelá. Se o figo ou o pão, que eles estão dentro do mukse, certo? Dentro da palha ou dentro das brasas, que é mukse. Se ele está a parte descoberto, eu consigo puxar ele sem mexer na brasa, não tem problema nenhum. Posso. Se não, se ele está completamente coberto, eu não tenho como chegar nele. Se eu não tenho como chegar nele, eu não posso colocar a brasa para o lado e pegar o pão, por exemplo. Então não dá para mexer ele no Shabat. רב אלעזר בן תדאי אומר, תוכבים בכושו בקרקר ומנערות מלהם. רב אלעזר בן תדאי fala, eu tenho uma solução. Pega esse cucho ou carcar, é um pedaço de madeira mais comprido, finca ele dentro da brasa ou dentro da palha, acerta o pão ou o figo e puxa. E aí eu não vou estar movimentando diretamente a palha, não vou estar movimentando diretamente a brasa. Eu vou estar movimentando indiretamente. Eu vou puxar o pão e o pão vai movimentar a brasa. Amar Rav Nachman, que Rav Elazar ben Tadai. Essa é a halakha, assim foi Rav Nachman, que quando eu não movimento o mukse diretamente, eu movimento ele somente indiretamente, eu movimento o pão e o pão põe a brasa para o lado, é beseder. Lembra dessa Rav Nachman, tiltul natzar, loshmei tiltul. Eu sei que o quê? Sai daqui que o quê? Que Rav Nachman souber que tiltul minatzad, um tiltul que ele é feito pelo lado, digamos assim, não é chamado de tiltul, não é chamado de movimentar. Por isso eu posso fazer isso no Shabbat. Rav Nachman naipugla milemala lemata sharei, mimata lemala yasur. Aí Rav Nachman falou em outro lugar que se eu tenho uma pugla, se não me engano, Rashi fala aqui, tznon. Se eu tenho uma beterraba ou rabanete, que ele está dentro da terra no Shabat, certo? Ele já foi colhido, eu só coloquei dentro da terra para guardar. Rav Nachman fala o seguinte, o rabanete, ele tem um formato meio triangular. Então, Rav fala o seguinte, se ele está milemala lemata, se a parte larga está em cima e a parte mais fina está embaixo, Shari, eu posso puxar, porque eu puxo ele e não mexo a terra em volta. Mas se ele está me mata lemala, se ele está ao contrário, se a parte fina está em cima e a parte larga está embaixo, eu não posso puxar ele da terra no Shabat, porque na hora que eu puxo ele, eu movimento a terra em volta, então isso é Tintul Mukse. Certo? Assim falou Rav Nachman. Contrário do que ele falou agora. Rav Nachman aqui falou que é como Rav Elazar ben Tadai, que movimentar algo indiretamente não tem problema de movimentar Mukse no Shabat. Mukse só é proibido movimentar ele diretamente, mas se é através de algo permitido, pode. E Rav Nachman, em outro lugar, falou que é proibido. Ele falou que eu não posso puxar o rabanete da terra se eu vou movimentar a terra em volta. Adar Bei Rav Nachman Miai, fala que Rav Nachman voltou atrás disso. Rav Nachman realmente voltou atrás de souber que Tiltul Minatzad, Loshmei Tiltul, movimentar Mukse indiretamente é permitido no Shabbat. Foi dito na Mishnah que eu posso pegar uma agulha, que geralmente é o Klish Mechtole para tirar um espinho que tem entrado, por exemplo, no meu pé. Perguntou Rava, filho de Rava, para Rav Yosef. Ilmedeinu Rabbeinu, nos ensine Rabbeinu. Uma agulha que
que perdeu a ponta ou o buraquinho onde se passa o fio, certo? Uma agulha que quebrou. Mal, qual o din dela? Ela é mukse ou não? Uma agulha que quebrou. A agulha, enquanto agulha, ela é beseder, ela não é mukse. A pergunta é, uma agulha que quebrou, ela se torna mukse ou não? A Marley Tanitua falou para ele o seguinte, olha, está escrito claramente na nossa Mishnah, Machat Sheliad litol baitakotz. Está escrito Machat Sheliad. Desculpa, a internet caiu aqui, agora voltou. É, Então vamos ver. Perguntou, vamos voltar aqui. Shala Rava Breid Rava Raveusi, Mendeino Rabeino. Rava perguntou para Raveusi, ensine para gente, Rabeino. Mal, uma agulha que quebrou, ou o buraquinho ou a ponta dela. Ela se torna mukse no Shabbat ou não? Ela era utilizável, dava para fazer alguma coisa com ela, mas agora ela quebrou. É mukse ou não? A Marlei Tanitua falou para ele, olha, está ensinando essa Mishnah. Machatiliad litol baitakotz. Está escrito que eu posso pegar uma agulha para tirar um espinho do pé, por exemplo. E a priori, quando eu quero tirar o espinho, tanto faz se tem um buraquinho ou não tem um buraquinho. Dá para usar a agulha de qualquer jeito. Então, mesmo que quebrou, mesmo que perdeu o buraquinho, por exemplo, onde passa o fio, essa agulha ainda é utilizável. Então, com certeza, ela não é mukse. Assim respondeu Rav Yossi. Eiti veio pergunta Gmará, amacha tinital harara oksateorá. Tem uma braita que diz que uma agulha que perdeu a ponta ou o buraco dela, o buraco ou a ponta, ela é teorá. Uma agulha feita de ferro, de metal, que estava impura, se ela quebrou, ela se torna pura. Ela não impurifica nada daqui para frente. Ou seja, a gente vê que na hora que quebrou o buraco ou a ponta, ela perde o din de agulha, deixou de ser um utensílio, a tumá vai embora. Amarabai, tumá, shabat, karamit. Fala, Abai, não entendi sua pergunta. A gente está falando de shabat. Você me traz uma Mishnah, uma braita ligada a tumá e ta'ará. Tumá, klima, sebainan. A tumá, a impureza sobre o utensílio, sobre a agulha, por exemplo, ela depende, a agulha só está impura enquanto ela é uma agulha mesmo, ela serve para o que ela foi feita. Se ela quebrou, perdeu a ponta ou o buraco, acabou, ela perde o nome de agulha, a tumá vai embora. Linyan Shabbat, mas com relação a Shabbat, eu não preciso que a agulha continue sendo uma agulha. Eu preciso que a agulha tenha alguma função, tenha alguma utilidade. Se a agulha tem alguma utilidade, ela serve para tirar um espinho, então tá valendo. Assim respondeu Abaye. A sua Mishnah que você me trouxe, que está escrito que a agulha que perdeu a ponta ou o buraco fica teorá, ela perdeu o nome de agulha, isso é com relação a Tumá e Tará. Mas com relação a Shabat, enquanto ela tem alguma função ainda, ela pode ser, ela continua com o nome de agulha e não é mukse. Amarava mande kamote shaber kamote. Rava discorda, Rava fala que não, que a pergunta foi boa. Midelinyan tumá lavmanau, linyan shabat nami lavmanau. Se com relação a tumá não é mais um kli, com relação a shabat também não é mais kli. Rava fala que não, as coisas andam juntas. Ou é kli ou não é kli. Shabat e tumá, os dois andam juntos. Então, se com relação a tumá não é kli, com relação a shabat também não é. Então, Rava concorda com a pergunta. Meite veio perguntar para Rava, você está me falando que tumá e shabat andam junto? Está escrito na Braita o seguinte: Machat ben nekuvá ben shina nekuvá mutar letaltelá beshabat. Está escrito na Braita claramente: uma agulha com buraco ou sem buraco, posso movimentá-la no Shabat, ela não é mukse. Velomro nekuvá elenyantumá bilvad. Isso que falaram que a agulha só é agulha se ela tiver o buraquinho por onde passa o fio, é com relação a tumá. Com relação a tumá, ela só é chamada de agulha se ela tiver buraquinho, senão não. Ou seja, a gente vê claramente que existe uma diferença entre Shabat e Tumá e Ta'ará. Então, a agulha que quebrou, tá bom que com relação a Tumá, ela perdeu o nome de agulha e deixou de ser Tumeá, mas com relação a Shabat, pode ser que não. Se ainda serve para tirar espinhos, ela não é mukse. Então a gente vê que é claramente diferente. Então o que Rava vai falar com isso? Rava que falou que Tumá e Tará, Tumá e Shabat andam juntos, aqui a gente vê que não. Targem abai alibaderava begur measkinan. Zimnim demim lachalai umash veleimana. Avalecha denital harara o tzadam zorka leben agrutot. Fala Bai o seguinte, olha, eu vou responder de acordo com Rava. Rava que falou que Tumá e Shabat andam juntos, ele está se tratando de uma agulha que quebrou. A agulha que quebrou,
tanto faz com relação a Shabbat ou Tumá, fala Rava. Uma agulha que quebrou a ponta ou que quebrou o buraquinho, a pessoa joga fora. Então, uma agulha que quebrou, ela perde completamente o valor, tanto com relação a Shabbat, quanto com relação a Tumá e Tará. A pessoa joga fora. A Braita que diferenciou, a Mishnah, desculpa, Mishnah ou Braita, não sei. Essa Braita que diferenciou entre uma agulha com relação a Shabbat, que ela tanto faz se ela tem um buraco ou não, ela é chamada de agulha, e com relação a Tumá e Tará, só é chamada de agulha se ela tiver o buraquinho, está se tratando de uma agulha que está sendo produzida ainda. O cara preparou a agulha bonitinha, certo? De metal, só que ele não fez o buraquinho ainda. Então, aqui vai ter diferença entre Shabat e Tumaitará. Com relação a Shabat, já serve, já dá para usar essa agulha, certo? Com buraco ou sem buraco, consigo usar essa agulha, ela tem nome de agulha. Ela já não é mais mukse. Mas com relação a Tumaitará, já que ainda não terminou a produção dela até o fim, pode ser que eu vou fazer o buraco, pode ser que não. Então, essa agulha ainda não recebe Tumá, não se purifica. Porque pode ser que ela tenha mais um processo de produção. Então, no começo da produção, tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, Shabbat e Tumá e Tará. Com relação a Shabbat, na hora que ela serve para alguma coisa, já é Kli. Com relação a Tumá e Tará, enquanto eu não acabei a produção, ela não recebe Tumá. Mas uma agulha que já estava pronta, já foi usada e quebrou, isso todo mundo joga fora. Já que todo mundo joga fora, ela perde o din de agulha com relação a Tumá e Tará, e ela perde o nome de agulha de Kli com relação a Shabbat, ela se torna Mukse. Assim a Bai explica de acordo com o Rambam. Ponto. Outro caso, outro dia. A Suvem e Nuca. No momento em que a criança nasce, muitas vezes eles costumavam ajeitar os órgãos, os braços, as pernas da criança para ficar no lugar, tudo no lugar. O que acontece com uma criança que nasceu no Shabat? Posso fazer isso ou não? Rav Nachman nasce e Rav Sheshet Shari. Rav Nachman proíbe e Rav Sheshet permite. Rav Nachman fala que isso daqui é tikkun. Você está construindo a criança, digamos assim, certo? É, como construir alguma coisa no Shabat, aqui também você está colocando o braço no lugar, a perna no lugar, é proibido fazer isso no Shabat. E Rav Sheshet permite. Amarav Nachman, mina lá, de onde eu sei que é proibido? Detnan, está escrito na Mishnah o seguinte: Einosim afictivism be Shabat. Está escrito na Mishnah que é proibido fazer afictivism no Shabat, que afictivism é tomar algum tipo de comida ou de bebida para vomitar, para liberar o estômago e poder comer mais, certo? Então, fala Nachman, olha, a gente vê que fazer com que alguém que está satisfeito se torne com fome, esvaziar o estômago no Shabat é proibido, porque está consertando a pessoa. Então, aqui também é proibido consertar os órgãos da criança. E Rav Sheshet fala, não, lá isso daqui é proibido porque é algo incomum, não é normal. Quem comeu ficou satisfeito, acabou por aí. A pessoa quer fazer algo diferente, quer esvaziar o estômago para comer de novo, isso daqui é incomum. Então isso daqui é considerado um trabalho no Shabat, é proibido. Mas com a criança, toda criança que nasce, você dá uma ajeitadazinha nela, isso daqui é comum, certo? Rav Sheshet vai ver aqui falar, por exemplo, eu tá coçando minha mão. Não posso coçar minha mão porque é tikkun, eu estou consertando minha mão? Não, isso daqui é normal, é o que as pessoas fazem no dia a dia, não é chamado de consertar. Diferente de afectivismo, que é algo incomum. Amar Rav Sheshet mina lá, fala Rav Sheshet, de onde eu sei que eu posso organizar os órgãos da criança, quer dizer, eu posso devolver a criança para o estado normal. Detnan, machatilá, letor baitakot. Está ensinando nossa Mishnah que eu posso pegar uma agulha para tirar um espinho. Por quê? Aí, quando eu estou com um espinho no pé, por exemplo, eu não consigo andar. Ou se ele está na minha mão, ele machuca, ele dói, ele incomoda. Por que eu posso tirar? Eu estou consertando a pessoa. Fala, porque é normal. Certo? Tem um espinho, você tira. É algo comum, não é chamado de consertar a pessoa. Então, igual posso tirar o espinho, assim também eu posso dar um jeito, dar uma ajeitada na criança. Rav Nachman fala que não. A criança e o espinho é diferente. O espinho é algo exterior ao corpo. Eu estou tirando algo que está me atrapalhando, mas não estou fazendo uma mudança no corpo em si. Mas os órgãos da criança, colocar o braço e as pernas no lugar, isso daqui é na própria criança. Então vai ser proibido, certo? Então, Rav Sheshet e Rav Nachman, cada um tem uma fonte para explicar a ideia dele. Mais uma Mishnah. Kanesh el Zeitim. Kanesh el Zeitim é um tipo de um pedaço de madeira comprido que era usado para mexer as azeitonas, às vezes já estão prontas. E meshkeshe berosham mekabel tumá, vem lá vem mekabel tumá.
Às vezes, nesse pedaço de madeira, ele tinha um kesher, certo? Pensando as árvores, muitas vezes, os galhos têm um nozinho que foi feito enquanto a árvore estava crescendo. Às vezes o galho deu uma enrolada, fez um nozinho e seguiu em frente. Então, se esse meu pedaço de madeira ele tem um nó na ponta, ele recebe tumá, se não, não. Ben carro, ben carro, Shabbat. Agora, independente se ele recebe tumá ou não, ele é um kli e eu posso movimentar ele no Shabbat. Pergunta Gamara, Amai, por que esse pedaço de madeira comprido com um nó na ponta receberia tumá? Por que ele seria um cli para receber tumá? Pshutei klietz, e na Mekablim tumá, a gente tem uma regra que pshutei klietz, kelim feitos de madeira, que eles são pshutim, eles são lisos, certo? Eles não têm um beit kibul, não é um copo, por exemplo, não é um cli que você coloca nele líquidos, por exemplo, ele é liso, ele não recebe tumá. Então, esse pedaço de madeira aqui também não deveria receber tumá. Maitama, por que não recebe tumá? Duma de sac bainan. Porque a fonte para isso que Kelim recebem tumá é aprendido de saco, um saco de batata ou algo do tipo. E lá é algo que você pode pôr coisas dentro. Então a gente vê que só recebe tumá utensílios nos quais dá para colocar algo dentro dele. Então, pedaços de madeira liso não recebem tumá. Então, por que de repente aqui o nosso canesh zetim, que é um pedaço de madeira comprido que serve para mexer as azeitonas, se ele tem um nó na ponta de cima, ele recebe tumá? Por quê? Tá na Meshvei Benechem, a Bechach, Meapech, Bazeitim, Ofchoveroebo. Falaram, explicaram, está escrito na Braita em nome de Rabi Nehemia, porque muitas vezes esse pedaço de madeira, quando estão movimentando, estão mexendo as azeitonas para ver se elas estão prontas, ele tira o pedaço de madeira e nesse nó, o nó ele tem algumas não é entranhas, ele tem alguns buraquinhos que dá para ver se tem lá azeite ou não tem azeite. Então, mesmo que não é uma colher, por exemplo, muitas vezes o pouquinho de azeite que entra lá, quando eu estou mexendo nas azeitonas, eu tiro para ver como está o azeite, e isso faz com que ele seja chamado de Beit Kibul, um clique que está apto a receber coisas. Vamos mais 10h46, não lembro que horas eu comecei. Bom, acho que vamos parar por aqui, vai começar uma Mishnah nova, a gente continua em breve. Shkoyach.